Agora vamos para o Belotti, que já está conosco, o Belotti direto de São Paulo. Hoje vamos falar sobre um assunto que rendeu muito na imprensa, não só do Brasil, como do mundo, do Clássico Paulista, né, do último domingo, onde o Palmeiras perdeu em casa para o Corinthians e na decisão para os pênaltis perdeu o título paulista de 2018. Só que durante essa partida houve muita polêmica acerca da arbitragem, marcação de pênalti. Falar agora com o meu amigo Belotti um pouco sobre esse jogo que aconteceu na grande final do Campeonato Paulista do último domingo na Arena do Palmeiras. Boa noite, Belotti, seja bem-vindo ao Acontecer Esporte desta quinta-feira. Boa noite, Halide, boa noite, amigo da Criativa Esportes. Mais um bate-papo com o Belotti aqui nessa quinta-feira para falar um pouco dessa polêmica gerada aí com os clássicos, né? Na realidade, isso daí foi só o que aconteceu no segundo jogo, foi apenas um pouco daquilo que tinha acontecido já no primeiro jogo e já no meio do campeonato com a partida, com a expulsão do Jailson. A gente já tinha abordado a confusão que deu na primeira partida do Campeonato Paulista, com a matéria da mãe do Jailson. A gente tinha abordado isso já no Aconteceu Esportes, e o pênalti dado quase um minuto depois, o árbitro disse que só deu o pênalti porque viu a perna do jogador do Corinthians. Aquilo já deu muita polêmica, e a polêmica foi seguindo. O primeiro jogo do campeonato também foi cercado de polêmica, e obviamente o segundo jogo também teve a péssima condução do árbitro da partida, e culminou com a marcação, a não marcação do pênalti. Belotti, a gente viu na partida, eu pude assistir um pouco do jogo do último domingo, onde o Corinthians abriu o placar logo no início do jogo. Podemos dizer que o restante da partida o Palmeiras teve um amplo domínio da partida em si, com várias oportunidades que não chegou até o gol do Corinthians, onde teve outros lances também polêmicos, fora esse que o árbitro marcou, mas que a gente viu que claramente um lance que o árbitro teve convicção de marcar, mas demorou muito, e com 8 minutos após a marcação do pênalti, o mesmo árbitro que marcou cancelou a penalidade máxima favorecendo o Palmeiras. Então, o que acontece tudo leva a crer, todas as imagens, tudo aquilo que aconteceu, as imagens que o Palmeiras está colocando à disposição, levam a crer que o árbitro foi avisado por alguém. Olha, não marca o pênalti porque na televisão deu o que não foi. Isso caracteriza interferência externa. Interferência externa, ela existe, tudo aquilo que não está dentro das 4 linhas, e qualquer coisa que não esteja dentro das 4 linhas caracteriza uma interferência externa. Se uma reclamação do jogador que esteja fora de campo, isso é uma interferência externa. Torcida, isso é uma interferência externa. Delegado da partida é uma interferência externa. Agora, ela só caracteriza erro de direito, ou seja, uma agressão à regra do jogo, uma infração das regras do jogo, que não, o árbitro agiu contra as regras do jogo, caracteriza o erro de direito. Se após a interferência externa o árbitro mudar de opinião, que foi o caso que aconteceu. Se aconteceu realmente a interferência externa, o árbitro mudou a opinião dele por conta da interferência externa, se for comprovado a interferência, o jogo tem que ser anulado e tem que acontecer um novo jogo. Belotti, a gente viu após a partida a entrevista do presidente do Palmeiras, onde o mesmo, muito revoltado, falou que tinha sido uma vergonha, né, o que aconteceu nesse lance da grande final. E na segunda-feira, que foi pós-partida, onde teve a festa da Federação Paulista de Futebol,
para premiar os melhores atletas da competição, o artilheiro e demais jogadores, onde o Palmeiras, que teve uma maioria enorme de atletas na seleção do campeonato, não esteve presente, não é isso? O Palmeiras não teve nenhum jogador presente, nem membros da diretoria, nem o presidente mesmo, que no domingo, pós-partida, já tinha dado uma declaração contrária ao resultado da final do Paulista. Então, mais do que isso, ele rompeu com a Federação Paulista de Futebol. Ele disse que não ia participar do evento, realmente não participou e não permitiu que nenhum dos seus atletas participassem da festa do Paulistão. A indignação dele até cabe, mas ela é seletiva, né? É uma indignação seletiva. O Palmeiras, em 2015, ele teve um jogador expulso após um lance teoricamente, uma falta, e o jogador foi expulso, o Egídio, que hoje é lateral esquerdo do Cruzeiro. Esse jogador saiu de campo, ele estava no vestiário, quando após também uma teórica interferência externa, alguém avisou o árbitro voltou atrás na expulsão, mandou chamar o Egídio, que estava no vestiário. O Egídio voltou e jogou normalmente o jogo Chapecoense e Palmeiras. Esses casos de interferência externa, só queria falar para você, eles não são novos no futebol, tá? A gente tem, em 2016, tem o caso do Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. O Henrique, que hoje está no Corinthians, zagueiro do Corinthians, ele era zagueiro do Fluminense, ele fez um gol de cabeça e o árbitro, ele marcou, depois não marcou, depois ele anulou o gol, depois ele voltou atrás na anulação, depois de muito tempo, até inclusive acusaram um repórter da Rede Globo de ter falado que o gol teria sido impedimento. Ele acabou anulando o gol. Em 2012, nós estamos falando de 2012, né? Em 2012, pelo Palmeiras, o Marcos marcou um gol com a mão contra o Inter. Esse gol foi anulado. Esse gol foi marcado. Só que o Francisco Carlos Nascimento, o árbitro, ele voltou atrás. Depois de vários minutos parado, ele voltou atrás e anulou o gol. Nessa época, o STJD chegou a suspender os pontos dos jogos. Chegou a não dar os pontos dos jogos enquanto não fosse comprovada a interferência externa. Não foi comprovado e os pontos voltaram para o Internacional, que venceu o jogo por 2-1. Tem esse lance da Chapecoense que eu te falei, a Chapecoense e Palmeiras. Tem um lance também de Chapecoense e Fluminense, em 2015. O Marcos Júnior marcou um gol contra a Chapecoense, os jogadores comemoraram, e o árbitro Rafael Claus, alegando que ele tinha tocado no braço no lance, depois também de vários minutos, anulou o gol. Depois de muita chiadeira, porque você sempre, quando o árbitro tem as reuniões e volta, e o quarto árbitro fala, e vários árbitros vão falar, aí você sempre vai achar que foi alguma coisa de influência externa. E em 2015 também teve o lance de Figueirense e Santos. O Gabigol, né? Ele fez o gol, foi na galera comemorar, tirou a camisa. Aí o Anderson Daronco, depois de muito tempo, depois da comemoração, estava posicionado para começar a partida, ele anulou o gol do Gabigol. Então, e também temos Figueirense e Atlético Mineiro, temos alguns casos. O Figueirense e Atlético Mineiro foi um pênalti, foi muito falado. Foi depois desse pênalti que foi falado que o campeonato estava manchado de 2015. Quer dizer, o zagueiro Leonardo Silva, o zagueiro do Atlético Mineiro, ele não fez um pênalti, só que o juiz deu o pênalti, a mesma situação. E depois de algum tempo e de alguma reclamação, e depois de muito tempo falar com o outro árbitro, com o árbitro reserva, com o quarto árbitro, ele voltou atrás e não deu o pênalti do Leonardo Silva. Quer dizer, não existe, como eu ouvi muito falar assim, olha, esse caso tem que servir de exemplo. Não vai servir nada de exemplo. Isso não é novo no futebol. Essa interferência externa, se ela acontece, ela não acontece de hoje. Ela acontece há muito tempo. Então, o que tem que se fazer é se levar a sério.
O Palmeiras mostrou algumas imagens. As imagens não são conclusivas. Por que não são conclusivas? Porque elas não dizem aquilo que a pessoa fala. Você entendeu? Um delegado da partida não pode falar com o trio de arbitragem. Mas se falar e se voltar atrás, é um erro de direito. Agora, se o delegado realmente, que é o delegado da partida, realmente falou que deu na televisão, ele falou do lado de vários jogadores do Palmeiras. Tem como ver isso daí? Porque o delegado da partida não tem comunicador. Então, se ele falou alguma coisa com o trio de arbitragem, o quarteto, o quinteto de arbitragem, ele falou e falou do lado do banco do Palmeiras. Não é impossível que eles não tenham visto. E ele podia ter falado também, como o quinto árbitro disse, assim, mas por que você foi correndo? Foi porque já tinha 6 minutos de acréscimo. Ou dá o pênalti ou não dá, senão a partida não vai resolver. Então, eles têm vários argumentos para dizer que não foram. Existem vários indícios para dizer que houve interferência e existem vários indícios para dizer que não houve interferência. Agora, o mais importante é isso, o Palmeiras não deixou a coisa esfriar, o Palmeiras entrou com um recurso no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo para realização de um inquérito. Por quê? Porque as pessoas serão envolvidas. Então, o que tem que agir? O que tem que fazer? Agir com seriedade. Não jogar para a torcida, falar que houve, porque as outras coisas todas foram jogadas para a torcida. Aconteceu, isso acontece, isso é do futebol. Isso não é do futebol. Então, se você se sente prejudicado, o Palmeiras está buscando na lei alguma coisa que ele acha que ele tem direito. Vai ser muito difícil provar. Mas você não pode deixar barato simplesmente porque é difícil provar. Então você mostra as suas evidências e, assim, cada um... É como tá aquele velho debate que tem na internet. Cada um acredita, cada um vê o lance de acordo com aquilo que gosta, de acordo com aquilo que ele quer ver, de acordo com o time que ele gosta, de acordo com o time que ele não gosta. Então, quem não é palmeirense, quem é anti-palmeirense, quem não gosta do Palmeiras, fala assim, não, isso não foi nada, isso não prova nada. Quem é palmeirense fala assim, olha, isso acontece, aí culpa a rede que transmite a jogo, culpa que é sempre o Corinthians que é favorecido, todo aquele negócio que a gente já sabe. Isso sim, isso faz parte do futebol. Agora, o Palmeiras tomar essa decisão e ir atrás dessa decisão através dos tribunais, ele está mostrando um pouco de seriedade, pelo menos na minha opinião. Belotti, em entrevista ao canal, se eu não estou enganado, Fox Sport, o árbitro da partida relatou que ele foi indagado sobre a demora da marcação do pênalti até a anulação. Segundo ele, a demora se tratou por conta do tumulto que foi gerado dentro de campo, onde os jogadores, tanto do Palmeiras como do Corinthians, tumultuaram bastante, e difícil o contato dele com o quarto árbitro da partida, aquele que estava na beira de campo, e alertou ele sobre a não penalidade. Só que depois o Palmeiras divulgou algumas imagens em que o quarto árbitro da partida, logo após a marcação, estava na beira de campo, continuou posicionado e em nenhum momento quis ir até ele, até o árbitro, onde ele foi após outros membros da comissão de arbitragem ter falado algumas coisas no ouvido dele, e após esse tempo todo foi que ele chegou até o árbitro para falar sobre a não marcação do pênalti. É um fato muito polêmico, né, que ainda vai gerar muitas discussões, mas que a imprensa toda, após as imagens que foram feitas pela Arena Palmeiras, né, a imprensa toda caiu muito nesse fato, onde claramente foi percebida essa interferência por meio de membros da comissão de arbitragem da Federação Paulista. Então, o Carille declarou, logo depois do jogo, ele falou assim, olha, eu fiquei muito tranquilo. E o Carille estava tirando todos os jogadores, falou, não, deixa ele falar. Por quê? Porque o quarto árbitro corria do lado do banco do Corinthians. Ou seja, ao contrário do Bandeira. Ele estava correndo ali. E ele falou, canto. Ele falou, canto. Ele falou, ele deu a entender que não tinha sido pênalti. Então, eu falei assim, não, pera, ele vai chamar o árbitro. E eles têm comunicação. O que o árbitro falou foi que ele não ouviu a comunicação diante de tanta gente que estava lá. É o que eu estou falando para você. Existem evidências de que teve interferência externa.
Só que evidência não é prova. Você vai chamar o cara, vai falar assim, você vai perguntar objetivamente pro cara, quem falou para você? O quarto árbitro fala assim, olha, eu disse isso, está relatado em súmula o que ele disse. Então, o que ele disse foi canto. E aí o árbitro disse, depois que todo mundo se afastou, eu fui falar com ele, ele disse para mim, olha, eu não vi pênalti, mas a decisão é sua, você dá o que você quiser. E aí ele deu o pênalti. Então, assim, é a mesma visão, é a mesma coisa visto de dois lados diferentes. Essa história pode ser inventada? Pode, com certeza pode. Por quê? Porque o quinto árbitro vem correndo. O quinto árbitro vem correndo para o banco do Corinthians. Enquanto o árbitro vem correndo, o quinto árbitro vem correndo, porque tem 5 árbitros, eu nunca vi esse negócio, quinto árbitro. Enquanto o quinto árbitro veio para afastar o banco do Corinthians, aí sim o quarto árbitro vai em direção ao árbitro e fala alguma coisa. Então tem toda uma sequência que parece ser lógica de que a informação chegou para o quinto árbitro que correu atrás do quarto árbitro, que foi atrás do árbitro, o árbitro mudou. Isso é um erro de direito. E é isso que o Palmeiras quer comprovar. Só que para comprovar isso, você precisa de alguém que tenha ouvido junto, porque isso é testemunhal. Eu falei, eu não falei. Ah, tá, o que você correu lá para falar? Ah, eu corri lá porque já foi dada essa hipótese. Eu corri lá para falar que tinha 6 minutos, para eles decidirem logo, já tinha quase 7 minutos de paralisação. Ou decide, ou é pênalti ou é escanteio. Né? Para que tirar os caras de lá, para que seja decidido logo, que fazia 7 minutos que a partida estava paralisada. Então, para tudo isso, eles vão ter uma explicação que parecerá lógica. Agora, o que acontece é assim, por isso que faz bem o Palmeiras, não deixar esse assunto ficar como assim, coisa do futebol, isso não, ele foi no tribunal, o tribunal vai ouvir as partes, vai abrir um inquérito, não vai dar em nada? Provavelmente não, porque é muito difícil. É que nem eu falei para você, se o delegado da partida, que pode teoricamente teria visto na televisão, foi avisar o quinto árbitro para ele correr no quarto árbitro, se ele fez isso é interferência externa. Agora, se ele chegou lá e não falou nada, se ele falou alguma coisa, que nem eu falei para você, ele não tem o comunicador. Então, se ele falou alguma coisa, com 40 mil pessoas, ele deve ter falado alto. Se ele falou alguma coisa e falou alto, ele falou do lado de vários jogadores do Palmeiras. Então, algum jogador do Palmeiras tem que ter ouvido, porque se ele falou alto por conta do volume do estádio. Quando ele vai e volta, estou usando a imagem do jogo do Palmeiras, a imagem que o Palmeiras cedeu. Quando ele vai e volta no banco de reservas do Palmeiras, cheio de jogador ali. Então alguém deve ter ouvido. Fala assim, vai lá e avisa que na televisão deu. O primeiro que levantaria, ou seja, você é do futebol, qualquer jogador do Palmeiras levantaria a mão e falaria assim, não, querido, ele falou para mim que deu na televisão. Como alguns jogadores falaram que ouviu, no caso do Fla-Flu, ouviu o cara da Globo falar assim, olha, foi pênalti. Foi pênalti não, foi impedido no gol do Henrique. Então, assim, se você tiver uma prova testemunhal, você consegue anular esse jogo e aí, com certeza, a Federação Paulista de Futebol terá que marcar um novo jogo. Se não, vai ficar na discussão, mas faz muito bem o Palmeiras. Quem se sente prejudicado tem que ir à justiça desportiva. Eu acho que o assunto é muito sério, o futebol envolve muito dinheiro, muita paixão e muita coisa para que isso seja deixado simplesmente como coisa do futebol. Tem que ir atrás mesmo, tem que ir atrás dos seus direitos, tem que fazer, ainda mais quando você tem as evidências. Olha, a evidência que eu tenho era essa, mais do que isso eu não tenho. Então, aí cabe à justiça fazer, julgar e ver o que aconteceu e o que não aconteceu. O que aconteceu nunca vai ficar explicado. É aquele negócio, nunca vai ter explicação. A gente vai ter sempre a versão daquilo que a gente viu e acha que aconteceu. Eu tenho muitas dúvidas mesmo, com relação a isso, e eu tendo a acreditar de que houve interferência. Belote, é um fato que ainda vai render muito, né? Ainda vamos ver muito falar sobre esse assunto, mas como você bem frisou, o Palmeiras se sentiu prejudicado e recorreu ao Tribunal de Justiça para ver o que é que dá. Dificilmente vai dar em alguma coisa,
mas que ele fez o seu papel e esteve entrando com essa ação. Próximo final de semana já vai iniciar agora o Campeonato Brasileiro de Futebol, onde a gente vai ter tanto Palmeiras como Corinthians em campo. Um dos mais difíceis campeonatos do mundo, o Campeonato Brasileiro, onde não entra com basicamente nenhum favorito. As equipes que entram no Campeonato Brasileiro às vezes têm um melhor elenco, mas que dentro de campo não rende durante as 38 rodadas. Campeonato muito longo, onde vai reservar muitas emoções para o torcedor brasileiro. Belotti, desde já quero agradecer a sua participação na noite de hoje. Esperamos você de volta na próxima quinta-feira no programa Aconteceu Esporte. Com certeza, quinta-feira então estaremos aqui com mais um Papo com Belotti, aqui no Aconteceu Esporte, aqui na nossa Criative TV. Muito obrigado aí. Até semana que vem. Até semana que vem, Belotti. Um forte abraço. Quero agradecer a todos pela participação. Nos encontramos de volta na próxima quinta-feira em mais um Aconteceu Esporte, direto aqui da Creative Web TV Brasil. A você que nos acompanha, um forte abraço e uma boa noite.